Olá, pessoal, tudo bem? Renato Galo que vos fala da RG Mentoria. Estou aqui com meu parceiro Mário da BG Creative. Vamos para mais um podcast Pode Vender, segundo episódio no ar hoje. Vamos falar sobre vários mitos aí que a gente tem entre comercial e marketing. E Mário, faz aí seus boas-vindas, meu irmão. Fica à vontade. Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais um dia. Conteúdo de hoje de muita qualidade. Daqui a pouco o Renato vai falar um pouco mais para vocês que a gente planejou. Mas fato é que a nossa construção enquanto parceiros de vocês, ela tem que fazer com que vocês também tenham acesso ao mercado, né? Então, hoje a estratégia desse podcast é muito mais sobre isso. O que a gente tem de bom do mercado para trazer e responder alguns questionamentos que a gente tenha, tá? Vamos lá então, Renato. Pode seguir aí com o que você planejou para o pessoal. Maravilha. Vamos contextualizar primeiro, tá, gente? A gente pensou no seguinte: fazer um bate-papo de podcast aqui falando sobre marketing e venda, a gente já fez no primeiro episódio. Não vamos seguir essa mesma linha porque a gente não vai ter evolução. Nosso objetivo aqui é apresentar evolução. Então, rodamos aí uma pesquisa aí com os nossos parceiros, identificamos onde estão os gaps deles principais, tanto em comercial quanto em marketing. Não dá para falar de tudo, infelizmente. Talvez ao longo da vida útil do nosso Pode Vender a gente consiga abordar uma boa parte, né? Quem sabe, estamos na expectativa. Mas a gente trouxe alguns pontos que são muito relevantes. Aí eu quero começar aqui já colocando você, Mário, na berlinda, que é qualquer agência de marketing pode ajudar nas minhas demandas de marketing. Hoje eu tenho uma necessidade de marketing aqui na minha empresa e eu queria saber de você. Qualquer empresa que está aí no mercado me oferecendo marketing pode me atender, pode me ajudar nisso? O que você tem a me dizer sobre isso, meu irmão? Bom, Renato, cara, excelente questionamento. Já é um bom start para a gente aqui, né? Do que eu Começando em alto faço? Eu nível, tô né? perdido. Eu tô perdido aqui, tô com dinheiro no bolso querendo gastar com marketing, mas por onde eu começo? Pessoal, interessante entender que o contexto de marketing ele é muito como e quando e porquê, essa série de questionamentos do porquê, quando, como, enfim, eu vou comunicar com o meu cliente e o que eu vou comunicar para o meu cliente. Para isso, você tem que entender que o seu nicho, a sua empresa, o seu segmento tem um idioma muito específico. Então, por exemplo, se a gente estivesse vendendo aqui, eu e o Renato, a gente abrisse uma empresa amanhã e começasse a vender produtos infantis, estou dando um exemplo, tá, pessoal? A gente vai falar com mães, em geral são mães que compram. E qual é o idioma que as mães falam, as mães de bebês falam? Elas têm algumas demandas, dificuldade de fazer a criança dormir, enfim, tem todos esses pontos. Então você tem que comunicar nesse formato com ela, tá? Quando a gente traz para o mundo de software house, o nosso ecossistema aqui, o nosso ambiente, tem um idioma muito específico. Não é todo mundo na rua que sabe o que é um WMS, não é todo mundo na rua que sabe o que é um RP, não é todo mundo na rua que sabe o que é uma conciliação, enfim, tem uma série de termos que eles são complicados até para a gente que trabalha, trazendo até um pouco mais CRM, enfim, todos esses contextos que tem dentro de uma software house, que muita gente que trabalha não sabe. Imagine só o seu consumidor. Porque você, enquanto software house, está vendendo para supermercado, mas o seu cliente ele não entende de tecnologia, ele entende de supermercado. O seu cliente é uma padaria, ele entende de padaria. Muitas das vezes é até um cara que já foi padeiro, é um cara ali que traz uma tradição de família. Alguém que tem uma loja de modas entende de moda, entende de produtos de moda. A tecnologia não é o forte dessa pessoa, mas você tem que mostrar no idioma dela o que o seu produto de tecnologia oferece para essa pessoa. Então, por isso que a gente aqui no nosso contexto, a gente busca falar o idioma, o seu idioma para o seu cliente. Então, por isso que eu acho, Renato, na minha visão, que não seria qualquer agência de marketing que pode dar suporte falando especificamente de uma software house. Por quê? Porque é um idioma muito específico e é um público também muito específico. Porque você fala de tecnologia, só que você está falando para empresários. Como que você constrói isso? Então você tem que gerar muito valor, você tem que ter artes ali que comuniquem muito bem a geração de valor do seu produto. Não é só falar bem assim, o meu WMS organiza muito bem o seu estoque, te ajuda a encontrar o produto. Isso é óbvio, todo WMS faz isso, né? Mas como que a pessoa enxerga valor nesse contexto? Então, eu imagino que nesse contexto, nessa questão de agência de marketing, como que ela pode ajudar o meu negócio, é interessante você buscar agências que conversem com o seu segmento. Tem agências que são especialistas em mais de um segmento, tá, Renato? Isso é muito comum no mercado. Mas é muito difícil você ver uma agência que é especialista em varejo, em moda, em esportes, em alimentação saudável, em construção civil, em advocacia, em contabilidade. É muito raro você encontrar alguém que fecha todo o ciclo, até porque são muitos segmentos. Então, sempre que vocês forem avaliar uma agência, busquem entender se as pessoas por trás dessa agência, pelo menos uma delas, tem um conhecimento do seu negócio, do seu produto que você está oferecendo para os seus clientes. Como, por exemplo, a gente aqui na BG Creative tem um conhecimento muito expressivo aí no contexto de software, enfim, toda essa questão de gestão, sistema para gestão, e a gente entende que esse conhecimento ele é extremamente bem traduzido para todos os clientes dos parceiros que a gente atende, tá? Então, é interessante você entender se o idioma que é falado no seu negócio
se a agência ou a pessoa da agência, alguém da agência, consegue também entender esse idioma para traduzir para o seu cliente. Tá? Então, a agência de marketing tem várias no mercado, e cada uma delas trabalha muitíssimo bem dentro do seu segmento. Mas, como é aquela questão, né, Renato? A gente sempre é especialista em alguma coisa, mas é difícil você tentar ser especialista em algo que você, se bobear, nunca nem viu. Então, por isso que é interessante a gente sempre buscar alguém que é mais próximo da gente, tá? Eu até te perguntei por isso, né, Mário? Porque eu já tinha essa resposta, mas os nossos parceiros às vezes não têm. Já peguei vários casos, tá, gente? Que eu estou fazendo a mentoria e a empresa, que é minha parceira, tem uma agência de marketing, mas que não entende o nosso universo, que não entende a nossa linguagem. Então, quando eu vou pegar para me comunicar com o cliente a partir do material de marketing, eu não estou trazendo lead qualificado, eu não tenho uma imagem bem definida da minha empresa, a minha apresentação da empresa não está bem estruturada para falar exatamente o que o Mário falou, a linguagem do meu cliente. Aqui nós vamos ter pessoas, Mário, que nos escutam, que são donos de software house, que trabalham com segmento de varejo, que é generalista, e tem pessoas que são bem específicas. E mesmo nesses dois cenários, nós vamos ter muita definição de nicho. Eu atendo o grande comércio, o grande varejo do Brasil, mas eu não atendo manufatura, eu não atendo agronegócio, eu não atendo outras áreas. Eu atendo muito bem a manufatura, mas eu já não atendo muito bem o microvarejo. Então, a importância de saber nichar para onde você está apontando seu canhão, para você ser especialista realmente conseguir dominar esse mercado. Porque não adianta eu querer atender todo mundo, mesmo quem atende um grande volume de nicho, sempre vai ter sua curva A, B e C, onde você é mais forte, onde você é mediano e onde você é muito fraco. E assim também eu acredito que seja na agência de marketing. Muito bacana. Eu já quero aproveitar e me dar outra pergunta, meu irmão. Já que a gente começou essa daí, ficou bem legal, eu quero aproveitar aí. Eu vou pegar aqui uma pergunta aqui que eu achei ela muito maravilhosa, tá? Dessa pesquisa que a gente fez. Olha o desafio, Renato. Não, mas ela é muito boa. Ela se casa, tá? Eu vou fazer duas em uma aqui. Eu posso colocar o meu sobrinho, o meu primo, o meu vizinho para fazer o marketing da minha empresa e, em paralelo, eu tenho um vendedor que é o bichão do marketing aqui, que ele se sente o bambambam do marketing. Eu posso deixar ele construir a apresentação, a imagem da minha empresa, e aí quando eu vou ver ali o que ele está apresentando, ele vende muito bem, tá, Mário? Só que quando eu vou ver ali o PowerPoint que ele está usando, eu vou ver a apresentação que ele montou no Canvas, cara, a identidade não me agrada, mas ele está vendendo bem. Como que eu mudo isso? Eu posso deixar ele continuar nisso aí? Você acha que é estratégico ou não? Qual o risco que eu tenho do meu vendedor não estar falando a linguagem da minha empresa, não está levando para o meu cliente a minha identidade? É para deixar você na berlinda, meu irmão. Já coloquei duas em uma aí, se vira. Eu acho que é muito depois você desconta, tá? Depois você devolve. Exatamente. Eu acho que é muito mais interessante a gente ficar na berlinda e impedir que os nossos parceiros e clientes fiquem do que deixar eles com esse monte de caraminhola na cabeça, né? Então, as perguntas aqui são bem estratégicas para isso. Essa do sobrinho eu adorei, cara, porque eu já vi isso também, eu acho isso maravilhoso. E o vendedor, que é o bichão do marketing ali, que não é só isso, né? Vendedor é um bicho doido, eu sou vendedor, eu sei como é que é. O cara é bom de marketing, o cara é pedreiro, o cara reboca, o cara pinta carro, o cara faz tudo. Então, é bom em tudo, né? O vendedor, ele normalmente costuma correr com a bola, cruza, cabeceia, defende e ainda apita, ele é o juiz, né? Ou seja, o cara consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, um termo que eu vi na empresa que eu trabalhei, Mário, muito boa, que se encaixa muito com esse perfil de vendedor, que é o tudólogo, né? É tudo um pouco, sabe de tudo um pouco, faz tudo um pouco, isso aí é muito bom. Mas vai lá, responde aí, cara, fica à vontade. Tudo, né? Bom, é bom em tudo e não faz nada bem feito, né? Exatamente. Mas segundo você que eu digo parceiro, ele está vendendo, né? Mas até nisso é interessante a gente analisar. Mas a gente vai chegar na venda. Vamos lá. Não, a gente chega lá, vamos lá. Questão do sobrinho. Cara, eu e Renato, a gente é 100% a favor você empregar quem você se sentir à vontade, tá? Assim, a gente preza muito por o cara que é o dono do negócio, ou as pessoas, a mulher, enfim, quem é dono do negócio, manda naquela questão. E quando eu falo manda, não é uma questão de autoritarismo, porque afinal de contas você está tomando risco da operação. Então, quem dita a regra ali, quem é o maestro do negócio é você, tá? Então, o bumbo quem toca ali é você. Então, você pode contratar, você fica à vontade para contratar, se quiser colocar sobrinho, enfim, sobrinha, irmão, irmã, fica a seu critério. Só que você tem que entender que no marketing, assim como comercial, financeiro, são áreas de confiança da empresa. A área de entrega também é uma área de muita confiança. Então, não digo que você não confie no seu sobrinho, mas você, por exemplo, vai colocar uma pessoa que não tem expertise ou know-how para tocar uma parte fundamental da sua empresa. Esse é o grande questionamento que a gente levanta aqui, tá, Renato? Um sobrinho, às vezes, de 19 anos, às vezes está ali no começo de uma faculdade, ele tem um conhecimento suficiente de segmentação de público para você conseguir gerar uma lista qualificada de 100 leads para você abordar no mês? Eu imagino que não. A menos que ele já tenha essa expertise, o que é razoavelmente complicado no mercado, porque a gente tem uma gama infinita de experiências, né? Cada um, enfim, segue o seu caminho aí no conhecimento. Mas, na minha visão, eu acho que não faz sentido, tá? Colocar, a não ser que essa pessoa se mostre proeficiente nesse contexto, tá? Ou às vezes ali... Resumindo, tem que ser bom, né, cara? Oi?
Tem que ser bom, não é porque é parente que vai fazer o carro, tem que ser bom. Exatamente. Tem que ser bom. Isso aí. Essa que é a questão. Beleza. Ah, mas eu quero colocar ele mesmo assim. Beleza, tudo bem. Contrata alguém experiente, toca uma agência de marketing junto com você e coloca o seu sobrinho ali para acompanhar o projeto, o processo, a construção. Aí você dá duas oportunidades para ele. São duas oportunidades e tem um efeito. Você dá a oportunidade dele aprender, você dá a oportunidade dele tocar isso amanhã e você não bota pressão nele ainda. Porque, afinal de contas, se é o primeiro contato da pessoa com essa área, ela pode se sentir pressionada porque o conhecimento dela vai ser extremamente raso, que é de se esperar de uma pessoa que está entrando no segmento, tá? Então, não acho que seja interessante você colocar pessoas que não têm experiência nas suas áreas de confiança. Ah, eu quero contratar, por exemplo, vou até expandir um pouco a resposta aqui. Quero contratar um vendedor que é o primeiro emprego dele. Você pode, mas ele não pode ser o vendedor principal da sua empresa. Ele tem que estar ali, são 3 vendedores, ele pode ser o quarto, tudo bem. Então, você tem que ser bem estratégico em quem você contrata. Então, o marketing, ele gera extremos resultados. Só que para ele gerar mais resultados, você tem que ter pessoas mais experientes. Não coloque o seu sobrinho de marketing achando que no primeiro mês dele, ele vai fazer o seu Instagram bombar muito, o seu LinkedIn ter muitos acessos e muito menos geração de leads, tá? Porque assim, Renata, até fazendo uma consideração bem interessante, arte para Instagram, qualquer um cria, né? Assim, não quero banalizar, mas isso qualquer um cria, né? Isso aí é fácil. Mas o que tem de estratégia de marketing por trás da comunicação efetiva da minha empresa e que vai me gerar oportunidade de negócio e me devolver dinheiro no bolso? Então, quando você responde essas perguntas, né, primeiro, se a pessoa é estratégica ou não, e segundo, qual é o caminho que o marketing faz para devolver dinheiro para o meu bolso, com certeza a resposta nunca é o seu sobrinho, tá? Sempre é alguém que seja especialista em marketing mesmo. Então, é muito desse contexto, beleza? Pensando muito na resposta para esse lado, tá? Se a gente for olhar o vendedor, o cara é o bichão da goiaba, como a gente gosta de dizer, gosta muito desse termo, né? Bom, também fica a seu critério, só que você acredita mesmo que uma pessoa que toca 3 áreas da sua empresa, 2 áreas da sua empresa, vai fazer isso muito bem feito? Na nossa experiência, não, né? A pessoa não costuma tocar muito bem feito. Se o cara vende muito bem, ele realmente comunica muito bem, mas a comunicação do marketing, ela não é não é a mesma, né? Não é um roteiro de vendas, né? A comunicação do marketing ela não é um roteiro de vendas, não é um script. Então, nesse contexto, o seu vendedor que é muito bom, ele é muito bom em falar. Falar é uma coisa. Agora, você comunicar nas redes sociais é outra. E além de comunicar nas redes sociais, o vendedor também morre naquele argumento. O vendedor vai conseguir fazer o marketing e dar retorno, né? O marketing só de comunicação, ele não gera tanto retorno. E o marketing de retorno, de geração de leads, provavelmente seu vendedor também não sabe fazer, tá? Porque se ele fosse muito bom nisso, talvez as vendas não seriam tão forte dele. É muito difícil você ter uma pessoa que seja extremamente forte dos dois lados, tá, Renato? Então, o contexto da resposta é, se você tem a possibilidade de contratar alguém que é especialista, contrate um especialista na área, tá? Pode Vai ser ser bem alguém melhor, né? do time. Não tô defendendo bandeira aqui, se não quiser contratar agência, tudo certo, né? Como eu disse no começo, você toca o bumbo da sua empresa. Mas pelo menos contrate alguém que é especialista no negócio. Tá? Dentro da sua Sim. empresa, você Não, tem micro negócios, você tem que ter micro gerentes, micro CEOs dentro da sua empresa. E no marketing tem que ser um deles, tá? Então, a reflexão que eu trago é essa. E da parte do vendedor, cara, eu falo muito que, até aí contextualizando o que você falou, dando um pouquinho mais de força, é que o negócio é eu ter um vendedor que se comunica bem com o cliente em nível relacional, onde ele se relaciona bem com o cliente, onde ele é uma pessoa agradável, simpática, maravilhosa, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu me considero uma pessoa que me comunico bem com o meu cliente, mas eu não sei fazer marketing. Então eu tenho que saber separar, saber entender que fazer uma criatividade dessa, igual tá o meu background aqui, eu não tenho para fazer. Se eu fosse fazer isso, com certeza eu ia fazer no nível muito amador, porque eu não pensaria nessa colocação de imagens. Aí onde é importante de ter uma pessoa criativa para poder te ajudar. E onde eu entro, que eu sou muito forte, eu tenho que ser muito forte até para não perder foco, né? Isso faz muito sentido. Bacana, cara. Boa. Muito legal. Exatamente. Boa. Cara, vamos. Agora eu quero inverter o polo das perguntas aqui, para a gente começar Não numa deixei você questão bem respirar, né? Não deveria interessante. ter deixado você respirar. Mas antes disso, eu quero complementar num negócio que eu acho que é bem interessante, que é o seguinte, tá, Renato? O bom vendedor, ele tem que ser todo mundo que está disposto a colocar a cara na frente de um negócio, tá, pessoal? Então, quando a gente fala muito de vendas aqui, naturalmente eu e Renato somos vendedores também. Acredito que todos vocês que estão ouvindo também sejam vendedores. Afinal de contas, a alma do negócio está nas vendas, tá? Só que a gente entende também que é o seguinte, o bom vendedor, beleza? Ele tem que buscar ser um bom vendedor e se ele quiser se especializar numa outra área, ele tem que, se aquela área for a área que ele está negociando e vendendo, ele tem que se garantir que ele também é bom nisso.
Porque vender é legal, é muito bom e tudo mais, mas você tem que garantir os entregáveis também. Então, se você faz assim como eu e outras pessoas que buscam se garantir nas duas coisas, busque se garantir de verdade, tá? Então, essa é uma reflexão que eu trago aqui, Renato, para não gerar muita confusão. A gente sabe que muitos dos nossos parceiros, eles são bons desenvolvedores e, em contrapartida, tiveram que ser bons vendedores em algum momento. Então, ele vestiu dois uniformes ali em algum momento da empresa dele, mas, de fato, porque ele bancou a questão de eu sou bom numa coisa e eu vou ter que ser bom em outra para assumir o risco e o retorno do meu negócio, tá? Então, esse é o momento da necessidade, gente... né? por necessidade, e naturalmente até é uma questão que a gente aproveita aqui até para parabenizar naturalmente, né? Porque assim, uma pessoa que se disponibiliza a ser bom em uma coisa, entende que para ela alavancar muito, ela tem que ser bom em duas coisas, e foi lá e fez, isso aí naturalmente merece muitos dos louros, tá? Agora, para a gente seguir aqui, meu amigo, tem uma questão que eu acho bem interessante, que assim, isso motiva muito o vendedor, né? Que o vendedor que ele não recebe comissionamento, assim, é triste, tá? É muito triste porque o canal de entrada de receita dentro da empresa. E se você mostra para o cara bem assim, Renato, a cada contrato de R$ 1.000 que você vender, R$ 100 é seu. Você mostra para o cara o seguinte, olha, então quanto mais a empresa entrar de receita para a empresa, né, no caso, quanto mais dinheiro vier, mais eu vou ganhar. E quando o vendedor tem esse gatilho na cabeça, naturalmente ele se torna muito mais produtivo, ele ganha muito mais, ou seja, você faz alguém feliz no seu time de vendas e naturalmente você ganha mais também, tá? Mas e aí, Renato, vem o questionamento, como que eu comissiono meu vendedor, né? Como que seria o fluxo ideal? Tem um fluxo ideal? Se eu vendo R$ 100, o cara ganha 10%, se eu tenho uma recorrência, eu pago o cara até o contrato acabar, eu pago 3 meses. Se eu tenho uma recorrência, mais um fixo ali, um setup, como é que eu comissiono de um lado, comissiono do outro? Como que você posicionaria uma empresa que está com muitas dúvidas no comissionamento? Rapaz, pergunta maravilhosa. Se eu te falar que esse mês eu devo ter feito umas 10 reuniões só para falar sobre plano de comissionamento, eu não Ou estou seja, exagerando, estou sendo bem justo. felizes são os vendedores dessas empresas, né? Porque eu acho que a galera vai começar a ganhar mais dinheiro. Com certeza, só vai, claro, ter que buscar mais, mas aí a gente constrói um cenário que realmente o vendedor vai ganhar muito dinheiro, e claro, ele vai trazer muito dinheiro para o bolso da empresa, porque tem que se pagar. O comercial tem que se pagar. Comercial que não está se pagando não faz sentido. Então eu tenho um custo de aquisição do cliente, eu tenho um CAC muito alto e eu não consigo trazer a receita para cobrir esse CAC. Automaticamente eu tenho que tirar do meu recorrente para que faça sentido. Só que o meu recorrente é onde eu tiro meu lucro. Aí é onde muitas empresas são grandes, tenho 1.000 clientes na minha base, Mário, mas quando eu fecho meu ano fiscal, eu fiquei no prejuízo. Por quê? Por causa disso, porque o seu processo não está correto, não está refinado, então você não está funcionando. Existe um negócio no mercado chamado modelo de comissionamento 4.0, né? O salário 4.0, vendedor 4.0 e por aí vai. Onde eu pego uma média salarial, vou dar um exemplo aqui, de um vendedor que ganha no mercado R$ 3.000 e na minha empresa eu vou pagar 7 para ele trabalhar aqui. E ele não vai ter comissão. Ele vai ter meta, vai ter cobrança e não tem comissão. Este cenário, teoricamente, é muito bonito, porque eu dou estabilidade para o vendedor ficar confortável. Só que do outro lado, eu, empresa, preciso de resultados. Se o vendedor não trouxer, aí é onde é aquele momento que a gente fala tão maravilhosamente bem que a empresa vai promover o vendedor ao mercado. E o mercado vai ter que tentar abraçar esse vendedor em algum momento. Por que que isso é bom e isso é ruim? Bom para o vendedor, ruim para a empresa. E ruim para o vendedor também, porque o vendedor, quando ele consegue ser um vendedor de elite, um vendedor que vende muito, ele começa a ver que se ele tivesse ganhando comissão, mesmo que o salário dele fosse 3, ele estaria ganhando 12 e não 7. E ele está estagnado, ele está parado. E vendedores bons gostam de ganhar comissão, porque o vendedor ele tem um desafio de montar o próprio salário. Você vai observar dentro da sua empresa que o seu profissional de suporte e o seu profissional de vendas, eles muitas vezes vão se desencontrar nessa curva. Não porque um é mais técnico, um é mais inteligente, não. É porque um aguenta mais a pressão da cobrança para buscar o próprio salário e o outro quer mais tranquilidade, ele não quer ter essa cobrança. Ele quer fazer a tarefinha dele ali, de 8 às 18, bater o pontinho dele para casa e o salário dele garantido. O vendedor não quer bater o ponto, mas quer ter a cobrança, quer ter a pressão, porque ele quer fazer o salário que ele pode fazer com a qualidade do trabalho dele. E aí, quando a gente fala do plano de comissionamento, Mário, eu gosto de desenhar um cenário que é de boas práticas de mercado, onde o meu vendedor ganhe muito dinheiro mesmo, não tenho miséria de pagar comissão, mas esse dinheiro ele vai ter uma vida útil curta, onde eu vou precisar sempre estar vendendo para estar ganhando muito dinheiro. Se eu parar de vender, eu paro de ganhar dinheiro. Então, se eu parar de vender, o meu salário não vem. Em contrapartida, eu também tenho que me preocupar com o caixa da empresa. E a importância de entender do comercial e entender da gestão empresarial. Porque se eu só pago comissão e aí eu não tenho certeza se a receita vai entrar, eu estou colocando dinheiro na frente do negócio. O risco é muito alto. Vou dar um exemplo. O Mário tem uma empresa, ele paga 10% de comissão para o vendedor. Então, toda vez que o vendedor vende R$ 1.000, ganha R$ 100.
vendedor fez 10 vendas, ele tem R$1.000 de comissão para receber. Só que essas 10 vendas foram parceladas em 10 vezes. Eu estou colocando o meu primeiro mês de receita na frente do negócio para depois eu ver se eu vou receber as outras 9. Esse é um risco muito alto. Como que eu desenharia um cenário que ele faz mais sentido? Eu pagar o meu plano de comissionamento, e aí, gente, eu não entendo da área de RH, recomendo buscar uma mentoria, uma consultoria de RH para poder entender como que eu monto isso na minha folha de pagamento, como que eu faço as provisões disso, mas qual o cenário ideal hoje? O Mário é o meu vendedor e ele vai ganhar o comissionamento. Se ele parcelar em 10 vezes, eu vou apurar os pagamentos e vou pagar ele conforme a liquidez. E aí eu torno o meu cenário justo, porque o Mário vai ganhar a comissão dele, mas ele vai ganhar a comissão dele baseada na forma como ele vendeu. Se ele parcela muito, ele vai ganhar em muitas parcelas. Se ele parcela menos, ele vai ganhar em menos parcelas. Consequentemente, o Mário vai querer vender melhor, vai querer vender mais, vai querer ter mais qualidade na venda, porque quanto melhor o resultado dele, mais ele vai trazer dinheiro para o bolso. E aí a gente pode desenhar cenários maior. Eu pago comissão por resultado. Eu sempre recomendo trabalhar com linha de receita, não trabalhar com volume de clientes, porque eu posso ter 1.000 clientes e a minha receita está uma porcaria, eu posso ter 10 clientes e minha receita está maravilhosa. Então, focar em linha de receita, comissionar o vendedor de forma muito construtiva, muito boa, e aí a gente pode entrar um pouco mais no detalhe e, principalmente, montar um cenário que ele seja seguro para o empresário, para a empresa, e seja principalmente desafiador e muito benéfico para o vendedor. Como você falou no início da sua frase, né? Tem muito vendedor que vai começar a ganhar dinheiro. Sim, se comprar a briga e começar a vender como nunca vendeu. Agora, os vendedores estão estagnados ali, aí já não faz sentido. Pensa comigo, Mário, rapidinho, só para contextualizar e não tomar muito tempo disso. Mas, cara, eu te pago uma comissão por 12 meses pela vida do meu cliente, pela receita que eu gero. Ou seja, vamos imaginar um cenário que o cliente, faço uma venda consultiva, uma venda cara. E aí eu fechei um negócio com um cliente de R$200.000, você vai ganhar 10%, eu te pago à vista. E na recorrência do cliente, que é R$4.000, por exemplo, eu vou te pagar mais 10% por 12 meses. Nossa. Eu estou te pagando para atender um cliente que você já recebe um salário que era para atender o cliente. Cara, eu estou construindo um cenário que você não vai buscar mais resultado porque você encaixou sua vida ali no seu salário. Exatamente. Vamos pegar que a sua média salarial seja de 3.000, mais essa comissãozinha aí, que vai dar mais ou menos os 2.000, 3.000 reais, que agora de cabeça eu não fiz a conta, e o Mário tem um salário fixo mensal de 6.000 reais, mais DSR, mais bônus, encaixou a vida dele ali dentro e não precisa se preocupar por 12 meses. Quando estiver encerrando, ele vai lá e faz outra venda. O vendedor que trabalha nesse cenário vai fazer isso. E eu tenho um cenário ainda pior. Vou colocar o Mário aqui na minha empresa, ser o meu vendedor, e vou entregar para ele uma base de clientes para ele poder cuidar. Eu já estou pagando o seu salário para isso, mas eu ainda acho injusto. Eu vou te comissionar nessa base também. Gente, não façam isso. É ruim para o vendedor, é ruim para vocês. O vendedor fica na zona de conforto, ganhando um dinheiro que não é justo ele ganhar, porque ele já recebe um salário para atender a cliente, para fazer esse trabalho, e em contrapartida eu estou colocando parte do meu capital, do meu caixa, que poderia ser um capital e um caixa de investimento, de melhorar minha tecnologia, melhorar minha comunicação cliente, investir no meu marketing, para fazer o vendedor fazer um trabalho que ele já deveria estar fazendo naturalmente. Olha o risco do negócio. Então, respondendo, Mário, eu faria dessa maneira. Fica à vontade. Eu vou só somar na sua resposta essa última parte que você falou agora. Por favor. Pelo amor de Deus, fica à vontade. Quando o contexto é base, pessoal, a ideia é a seguinte. Se eu e Renato, a gente contratasse um vendedor amanhã, nós temos uma base de 100 clientes. O que esse vendedor fizer nessa base, além do que a base já tem, aí o comissionamento é válido. Essa é a questão. Agora, se o que a base já está te pagando, não faz sentido. E por que não faz sentido? O termo extremamente conhecido e, enfim, acaba sendo em inglês e em português, né? Ele meio que funciona nos dois, que é o CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Toda vez que você coloca um executivo novo para atuar nessa base, você meio que perde a metrificação do seu CAC, porque o custo é de aquisição. O cliente que é base, você não adquire ele de novo, ele já está na sua base. Então, se eu coloquei o primeiro vendedor, entendi que o CAC daquele cliente foi R$100. Quando eu colocar um outro, você concorda comigo que seu CAC ele vai ser sempre um variável? Você nunca vai conseguir saber direito qual é o seu CAC, e o que não é estratégico para uma empresa. Então, além da estratégia de o cara não se esforçar, do outro lado tem a metrificação do CAC também. Como que você chuta o CAC de uma empresa que está há 10 anos no mercado, com uma base, e nesses 10 anos, numa parte específica dos clientes, ela já teve 4 vendedores, e esses 4 vendedores foram comissionados pela base. Qual é o CAC dessa empresa? Difícil saber. E aí entra o risco, né, Mário? É impossível saber, né? E entra o risco. Eu tenho 1.000 clientes e eu não fecho a minha conta no positivo, só fecho minha conta no vermelho. Meu Deus, onde é que está o furo disso? Tá aí. Talvez eu esteja trabalhando da forma errada, esteja comissionando da forma errada, ou pior, eu não esteja fazendo nenhum e nem outro, onde eu também tenho uma venda, que é o cenário perigoso, né? Que eu não comissiono o vendedor, porque eu não ensino meu time a vender de uma forma que ele me permita comissionar o meu time de vendas, motivar o meu time de vendas.
aí minha venda é sempre uma bela porcaria. Eu tenho que trabalhar muito em cima de indicação para poder o meu time fazer alguma coisa. Não é o cenário ideal, a gente tem que ter controle sobre essa jornada. Até o controle sobre indicação a gente consegue ter desde que a gente tenha um processo bem definido. Exatamente. Tem um ponto, mais duas questões. Acaba que a gente vai entrelaçando os assuntos e aí, assim, a gente não pode deixar passar, né? A indicação ela é fundamental no contexto de qualquer empresa, mas ela é uma fonte daquela água extremamente pura, mas que cai em gotas. Ou seja, você sabe que quando ela goteja ali um copo, você pode beber numa boa. Mas como é gota, você tem que considerar que sempre seja. Porque em algum momento aquela fonte pode não te dar a água que mata a sua sede, tá? Então essa é a primeira questão. E segundo, time de vendas, uma empresa, ela tem que vender. Não espere o seu churn aumentar para poder começar a vender depois. Empresa que passa um mês sem fechar qualquer venda, ela está fadada a falir, Renato. Você com certeza passa isso para os clientes que você atua. E é simples, gente. Para o cliente romper um contrato, basta ter um contrato ativo. Né? Aquela famosa história, para morrer basta estar Quando vivo. tem, né, meu irmão? Quando tem. Tem muita gente que Exatamente. não está nem trabalhando contrato, que fica com medo de pedir uma assinatura de contrato e vai perder negócio. Perde negócio, passa 1, 2, 3 meses sem fechar. Se você tem 10 clientes que te pagam R$ 1.000, sua recorrência é 10 mil. Se você passa 3 meses sem fechar nenhum cliente e perde 2 no caminho, você agora é uma empresa que fatura 8 mil, meu amigo. Você perdeu 20% da sua receita. Então, só para ilustrar, se qualquer empresa hoje perde 20% da receita, tem uma reação em cadeia violenta. Demissão, ou os sócios vão ter que ter uma retirada menor, enfim. Evitem esse tipo de coisa e para isso basta vender. E quando a gente fala em vender, até interessante, quando a gente fala assim, né, a gente sempre fala em vender aqui no nosso Pode tempo Vender. todo. Mas a gente até faria até sentido voltar e fazer essa pergunta que eu vou te direcionar agora antes, mas a gente consegue linkar. Eu preciso vender, eu entendi, Renato. Assim, o coração da minha empresa, ele precisa estar batendo sempre. Eu estou aqui precisando vender. E, cara, eu não consigo gerenciar o meu time de vendas, não é um time de performance. Eu tenho um vendedor que é muito bom, carrega o time nas costas, mas os outros ficam muito ali, eu não sei, eu tenho dificuldade, às vezes, em realizar um desligamento. Cara, eu preciso da sua ajuda para que eu consiga montar um time comercial efetivo que entregue o resultado. Me ajuda, Renato. Bom, Mário, primeiramente, eu acho que é muito importante a gente validar, nesse cenário que você me apresentou, o vendedor bom, o que ele está fazendo, que é a receita do bolo para poder replicar. Eu acho que é fundamental entender isso. Excelente. Mas todo time, gente, principalmente quanto maior, vai ser. Eu gosto muito da metodologia do time de futebol. Vai ter a estrela e vai ter os medianos e vai ter os ruins que elevam o fluxo, né? Eu preciso ter um time movimentado. Mas respondendo a sua pergunta, Mário, diretamente, assim, bem bate pronto, cara, tem um time comercial, ele não está produzindo, como que eu faço ele produzir? Me entregar resultado, me entregar volume. Treinando. Time tem que ser treinado, tem que ser capacitado, tem que ser energizado todo santo dia. E, principalmente, sempre que necessário ser cobrado. Não é cobrado no nível de chefia, é ser cobrado no nível de liderança. Ô, Mário, eu tô vendo que o seu resultado não tá legal, meu irmão, e eu não fico confortável com esse resultado para você, porque você é muito melhor que isso. Mas aí, cara, o que eu posso fazer para te ajudar a alcançar? Separa aí 10 clientes para a gente ligar juntos. Vamos ligar para os seus clientes, cara. Vamos refinar o discurso juntos aqui. Vamos fazer uma ação juntos nós dois. Eu, líder, puxar o meu time para frente. E não eu, líder, ficar olhando para o meu time tentando. Onde é que está o problema? E agora, o que é que eu faço? Não, meu amigo, não dá. Eu tenho que ter controle da minha jornada, eu tenho que ter controle do meu time. Então, Mário, primeiro ponto é treinar o meu time. Eu preciso treinar meu time, capacitar meu time. E 99,9% das vezes o meu time não conhece bem a minha solução, não conhece bem o meu discurso, não leva para o cliente a imagem da minha empresa, que é aquela imagem que eu idealizei quando eu abri minha software house lá atrás. Quando eu comecei a desenvolver o software para atender uma solução, uma dor no mercado, trazendo uma solução para essa dor, eu pensei num modelo de empresa, eu pensei numa ideia. Eu aqui tenho a Rede Mentoria, você tem a BG Criativo, que são ideias que nasceram do nosso entendimento de negócio para poder alcançar o cenário. Só que o meu time não sabe levar isso para ponta, por isso que não está vendendo. E aí, quando eu vou treinar, aí meu time está lá falando com o cliente. Meu software faz cadastro de produto, fornecedor e cliente. Beleza, todo software no mercado faz isso. Eu não vi um software de venda de varejo que não faça isso. Só que o que eu tenho de diferencial? Cara, o cara às vezes tem um negocinho maravilhoso que é uma força de vendas que ele não sabe vender. E ele ataca e atende o distribuidor. Ele não vende força de venda para o distribuidor. Outras vezes o cara tem um cenário muito bacana que é um dashboard de qualidade. Onde eu tenho um parceiro que ele fala que eu tenho os relatórios matadores. Cara, isso é maravilhoso. Leva para o cliente aquilo que você tem de melhor, que é realmente aquele ponto que você sai da curva, que você não está mais ali seguindo o fluxo de todo mundo, que você tem um diferencial. Toda empresa tem diferencial. Leva o diferencial para o cliente. Hoje mesmo eu dei um treinamento para um time, né, fazendo um bate-bola ali na mentoria.
O vendedor achando muita dificuldade de vender o produto, cobrar implantação, conseguir melhorar a receita. Cara, quantos clientes seus você já perguntou se ele tem dificuldade? Olha que o cara atende o comércio, tá? E ele atende o comércio, quando eu falo, ele atende mercados, ele atende distribuidores e ele atende restaurantes. Quantos desses 3 perfis de clientes, numa reunião, num bate-bola, num bate-papo, você perguntou, cara, quanto de mercadoria você já perdeu pela mercadoria estar vencida? Ele, nunca perguntei. Eu falei, pois é, eu sei que o seu sistema tem gestão de validade. Imagina, Mário, o quanto de mercadoria nós temos hoje sendo perdidas no Brasil por estarem sendo vencidas, por não ter uma gestão de validade, não ter uma gestão ali de, caraca, eu tenho aqui esse leite que vai vencer na semana que vem, se eu não fizer uma ação, eu vou perder todo um pallet. Se eu fizer ação, eu ainda vou perder alguma coisa, mas vou perder 10%, não vou perder 100%. E eu tenho isso na minha solução e não estou levando para o meu cliente, não estou vendendo. O time não está bem treinado, não está bem preparado. Eu preciso treinar e preparar bem meu time. Contrapartida, acompanhar o resultado junto ao CRM. Eu preciso ter uma ferramenta de CRM onde eu enxergue quem é lead, quem é prospect, quem já viu a apresentação da minha solução, quem não viu, quem viu a apresentação e viu proposta, quem viu a apresentação e não viu proposta e por que não viu proposta, quem tem condições e chances reais de fechar dentro do mês de fevereiro, quem eu sei que não vai fechar no mês de fevereiro, mas faz sentido para o meu negócio que eu vou trabalhar em março, quem eu sei que não vai trabalhar nem em fevereiro nem em março, mas é abril, que aí eu tenho previsão de pipe, eu preciso gerenciar o meu time e preciso capacitar o meu time para ter essa gestão de resultado e eu conseguir ter provisão. Aí eu consigo chegar ali no cenário com o meu vendedor Mário, eu abro o CRM dele e vejo que ele tem 50 leads ali na borda ali do funil que ele está trabalhando, ele tem 20 empresas que ele já apresentou proposta para esse mês, ou seja, ele já fez a jornada de apresentar a solução e apresentar a proposta, e dessas 20, ele tem 10 negociações para fechamento neste momento, ou seja, ele tem um gap de mais 10 que ele vai ter que buscar ao longo do mês, e aí é onde a minha reunião faz esse sentido. Ô, Mário, você está precisando de alguma ajuda? Não. Maravilha. Eu vi aqui que você tem 10 clientes em negociações. Quando você vai ter resposta desse cliente? Quando você vai fazer o follow com esses clientes? Vai fazer o follow-up, né? Que é aquele chamado de alerta para contactar o cliente. Ô, Mário, esses outros 10 não viram proposta, não viram por quê, cara? Quando nós vamos apresentar a proposta? Mário, você está considerando que amanhã é sexta-feira, semana que vem é carnaval? A gente está gravando hoje, né? O nosso episódio aqui no dia 8, então hoje é uma quinta-feira. Então, saber exatamente quando eu vou direcionar o meu vendedor para ele poder fazer a ação e ajudar ele nessa tomada de decisão, que às vezes ele está confortável. Eu vou vender 3, 4, eu estou tranquilo, só que eu posso tirar muito mais. Então, finalizando, treinar e gerenciar o meu time. É essa a resposta. Cara, eu acho excelente. Beleza? Não, beleza, eu acho que assim, excelente, porque um time comercial de performance. E assim, pessoal, a gente entende a realidade de cada um, mas time comercial de performance não é algo incomum no mundo, não. Pelo contrário, é extremamente comum, tá? Um time que entrega a meta, um time que vai atrás, um time que corre, um time que não tem questão de botar o telefone na orelha. Esse é um termo que eu pessoalmente gosto demais, tá, Renato? Demais, que é o famoso telefone na orelha. Isso aí, meu amigo. Tem até um pessoal que populariza muito a fala do seguinte: não tem empresa, não tem crescimento de empresa, né, que não dê certo com 100 ligações por dia. Porque assim, quanto mais você liga, com certeza mais você vende, tá? Claro, tem estratégia por trás, não adianta ligar para todo mundo, mas definida a estratégia específica, sentido, né? Vai para cima, tá? Funciona totalmente, totalmente mesmo. Só um ponto para complementar, Renato, até um pouco das duas perguntas. Complementa aí, fica à vontade. Pessoal, acho que é interessante a gente, como vendedor aqui, claro que é interessante, quanto mais dinheiro no bolso de todo mundo, melhor. Afinal de contas, a relação entre um vendedor e uma empresa é uma relação ganha-ganha. Se o vendedor vende, a empresa ganha e ele também ganha. Então, tem até uma questão que pode surgir aqui, Renato, que a gente pode, eu vou até já falar um pouco, mas eu vou pedir para você complementar com a sua experiência aí. O vendedor bateu a meta e se gerar desmotivação nele depois que ele bater a meta, como que a gente contorna? E aí eu respondo brevemente, o Renato conclui aí, mas é muito do seguinte, tá? Quanto mais longe da meta o cara chegar longe para cima da meta, mais ele tem que ganhar. Quanto mais ele ultrapassar, né? Exatamente, porque afinal de contas, se você fez o compromisso com o cara, se ele entrega 100%, o bônus dele é 1.000, por que se ele entrega 200, o bônus dele não aumenta? Né? Então, continua sendo 1.000, né? Eu queria que você complementasse também, por gentileza, meu amigo. Cara, então, quando a gente faz um cenário ali de visão de investimento, né, para comissionar, né? Então, eu estou desenhando aqui minha meta, estou desenhando as linhas de receita que eu quero alcançar e vou comissionar meu time para isso. Eu sempre recomendo trabalhar em faixas de premiação. Então, excelente. Se o Mário vender de 0 a 100% da meta, ele vai ganhar X. Se ele vender de 100% a 130%, ele vai ganhar X mais 1. Se ele vender de 130 a 150, X mais 2. Aí vai de cada empresa nessa escala e acima de 150 ele ganha 5. Pronto, chutei lá para cima porque ele realmente arrebentou, vendeu tudo que tinha para vender. E além desse cenário, eu gosto muito também do cenário da premiação. E aí eu transformo o meu time
em uma unidade onde eu vou premiar todo o meu time pelo resultado coletivo. Ou seja, eu faço a apuração ali trimestral, e aí eu pego janeiro, fevereiro e março, chego no final de março, eu apuro ali o meu trimestre. O meu trimestre, nós batemos meta. O Mário vendeu pra caramba, o Renato vendeu mediano, a Paula vendeu pra caramba também, nós conseguimos bater meta. Eu vou bonificar os 3 vendedores, e aí eu posso também desenhar um cenário onde eu bonifique toda a empresa, tá? Um mini PLRzinho, e eu vou Essa visão é bonificar muito o legal, tá, Mário Renato? pelo Vamos lá resultado. dentro. Muito legal. Não, claro, eu vou bonificar o Mário pelo prêmio maravilhoso que ele fez, que é o resultado fora da curva, a Paula também por ter arrebentado a boca do balão, mas eu não vou deixar também de premiar o Renato Galo, não vai ser no mesmo nível, mas ele também vai ser premiado pelo resultado coletivo. No próximo trimestre, o que vai acontecer com o meu time, Mário? Vai se ajudar. Com Por quê? Porque certeza. se o Mário tá vendendo pra caramba e não tem mais de onde tirar, mas o Renato tem umas contas boas ali que ele pode ajudar o Renato, ele vai tentar ajudar o Renato. Vai ter uma sinergia muito positiva. Então, eu desenharia dessa maneira, onde eu comissione muito bem pela faixa de resultado e ainda comissione o meu coletivo também por esse resultado. Aproveitando que a gente está falando de valores, meu amigo, eu sei que eu respondi muito bem sua pergunta aí, eu quero aproveitar para falar de valores com você em relação a marketing. Tem uma pergunta que eu vi ali no nosso questionário ali que a gente conseguiu levantar, que eu achei maravilhosa. Já tive essa pergunta algumas vezes, eu não sei por que me fizeram, porque eu não tenho nada a ver com isso, mas eu sempre te direciono para quem sabe responder. Mas eu tenho meu time de marketing aqui hoje, ou eu tenho a minha empresa de marketing, ou eu contratei uma agência, ou eu contratei a BG Creative. Vou investir no marketing da minha empresa, vou investir no marketing da RG Mentoria. Com quanto tempo eu começo a ter retorno? É rápido, é demorado, é lento? Como que eu consigo ter esse retorno? Eu consigo fazer isso de forma muito rápida, é muito lenta? O que você me diz disso? Até para mim poder estruturar e tomar essa estratégia. E aí eu vou até complementar essa pergunta com mais um cenário. Hoje eu tenho um faturamento de R$100 mil por mês. O que eu teria que dividir de forma estratégica, que seria inteligente da minha parte, para investir em tecnologias de marketing, realmente na área de marketing? Tanto para a imagem da minha empresa, quanto para um tráfego pago, alguma coisa a mais. Você tem uma noção, cara? Porque para tecnologia, eu sei que o ideal seria as empresas investirem em torno de 4,5% a 5% da receita bruta, mas no Brasil a gente tem uma média de 1,5% a 2,5%, que está bem abaixo da média de mercado global, mas que já é um norte, né? Para o marketing, você tem algo do tipo também? Meu amigo, vamos lá. Acho que o marketing ele é muito interessante quando a gente olha ele também pelo viés do ROI, né? Que é exatamente essa questão do retorno. E aí o seguinte, Renato, tudo depende de qual é a expectativa, né? Majoritariamente os processos que a gente tem numa empresa, a gente tem um input, né? Ou seja, o que a gente coloca aqui e o que a gente espera como output na outra ponta. Então depende muito do que você tem de output do marketing, ou seja, só quero melhorar a imagem da minha empresa, com poucas semanas você consegue fazer isso. Alguém que está precisando passar por um processo que a gente chama de rebranding, ou seja, se você hoje está muito insatisfeito, que não é o caso, né? Está extremamente satisfeito com a imagem da sua empresa e você quisesse mudar, um rebranding ele pode demorar aí uma semana no máximo. Ou seja, se esse é o resultado que você busca, você já consegue alcançar ele muito rápido, tá? Ah, não tem um Instagram na minha empresa, agora eu quero passar a ter. Isso aí você consegue muito fácil, por isso que eu digo, tudo é questão do que você espera como resultado. Agora, se a gente for falar de dinheiro mesmo, resultado financeiro, qual é a questão que a gente coloca? Tudo vai depender de como você metrifica o começo do seu tráfego ali, né, da sua geração de leads. Se você quiser abrir um pouco mais o funil, você começa a ter resultado mais rápido. Mas qual é a questão desse resultado? Se você começa a abordar pessoas que às vezes o seu público não está tão bem segmentado, você vai ter um retorno, ou seja, você vai ter muita geração de leads, mas a qualificação, ou seja, a conversão etapa a etapa do seu funil, ela vai sendo pequena, né? Então, você pode ter ali, se nós subíssemos, se eu e o Renato, a gente fosse montar uma empresa amanhã, a gente subisse uma campanha de marketing hoje, provavelmente amanhã a gente já teria leads. Amanhã ou dentro de uma semana, com certeza a gente já teria leads. Mas esses leads são os melhores que eu consigo? Com certeza não. Porque você realmente não consegue acertar de primeira no marketing, tá, Renato? O marketing tem muito disso. Você vai testando muito. Afinal de contas, são inteligências e elas precisam de tempo para poder aprender. Estima-se que uma campanha que você sobe, seja no Google, seja no Meta, né, o popular Facebook, o Instagram, elas demoram cerca de uma semana para poder aprender aquilo que você quer. E ela já mostra sinais. Então, logo no começo, ela pode mostrar sinais que o custo dela está muito alto, que ela está alcançando poucas pessoas ou tem poucas pessoas clicando. E a inteligência demora um tempo para poder perceber isso. Você tem tempo para ajustar, tá? Então, uma semana ali é um tempo legal para as campanhas começarem a entender primeiro o que você quer. E de retorno de qualidade de leads.
Aí, meu amigo, a gente fala de um cenário ali de 60, 90 dias depois do start das campanhas. Por que que eu estou falando isso? Porque aí você já está buscando leads de melhor qualidade. Ou seja, pessoas que estão cada vez mais próximas ao momento de adquirir a minha solução, ou a minha tecnologia, ou o meu produto, tá? E encontrar essas pessoas, não vou dizer que é difícil, mas também não é um resultado que você consegue com menos desse período que eu falei, né? 60, 90 dias, tá? Então, quando a gente enxerga o tempo de retorno de uma empresa, a gente começa a observar resultados efetivos ali pós 90 dias, beleza? Se for algo de criação ou de comunicação, a gente já pode começar a ver resultados mais rápidos. Mas se for de retorno de leads, realmente ali 90 dias é um prazo bom para você startar o retorno. Claro que uma vez que isso começa, é só exponencial, né? Depois que você acerta ali, começa a acertar nas campanhas, na comunicação com o seu público, você otimiza os investimentos, naturalmente isso vai ser exponencial. Então você vai passar a acertar ainda mais, beleza? No contexto do investimento em marketing, tudo varia do segmento da empresa, tá, Renato? Vou até dar uma resposta um pouco mais ampla aqui. Eu já encontrei empresas que faturavam 1 milhão por mês no contexto de um e-commerce e investiam 50 mil por mês em tráfego, ou seja, 5% do faturamento bruto em tráfego, como existem empresas que investem ali 1 a 2%, tá? Mas trazendo para um contexto, tirando da porcentagem, porque a porcentagem o tráfego, você consegue ver um retorno nele de toda forma. Então, se você colocar R$ 1 milhão em tráfego, você tem chance de retornar duas vezes e meia, tá? O tráfego, ele é muito, a gente enxerga muito dessa forma. Não é o quanto do meu faturamento que eu invisto, mas sim se eu investir 1.000, quanto que eu retorno, né? Então, o ROI a gente observa muito o ROI no tráfego. Então, tem campanhas que elas retornam 400%. Então, imagina, você bota R$ 1.000 e retira 4.000 bruto, né? Então, é algo muito nesse contexto, beleza? Então, meu amigo, vamos lá. Investimento em tráfego, 90 dias, beleza? E o investimento financeiro mesmo, é interessante ali, sendo mais direto aqui, a gente pode começar ali com um orçamento interessante de R$ 1.000 a R$ 1.500, claro, desconsiderando o serviço da agência, e aí dá para testar aí com umas 2 campanhas no Google, umas 2 campanhas no Facebook, e com o passar do tempo, você otimiza essas campanhas para ter seus melhores leads ali dentro de 60 a 90 dias, tá? Acho que, a não ser que você tenha algum ponto para complementar, o cenário que a gente tem de retorno do marketing num contexto de tráfego, ou seja, como eu disse, o retorno de imagem ele é legal, mas os nossos clientes, os nossos parceiros, eles querem ver o retorno financeiro. Afinal de contas, o marketing também é um investimento. E para isso, realmente ali 60, 90 dias, tá? Requer um planejamento, pode ser antes, pode vir a ser um pouco depois, mas na média ali 60, 90, beleza? Eu considero um prazo curto. Eu considero rápido, porque vamos imaginar aí que eu vou começar uma campanha para alcançar novos leads, onde eu vou contratar um LDR, um SDR, como as nomenclaturas hoje estão bem embaralhadas aí, e essa pessoa vai fazer uma ligação para uma listagem fria que eu vou desenvolver. Primeiramente, eu vou ter que comprar uma listagem, porque pegar a listagem fria gratuita, eu não vou ter qualidade. A pessoa vai fazer 1.000 ligações para falar com uma pessoa. Eu pego uma listagem que eu já vou ter um investimento para poder gerar. Tenho que contratar um profissional fora da curva, que custa caro. Tenho que treinar esse profissional para o meu discurso. Esse profissional, normalmente, se ele começar do zero, ele vai levar 6 meses para começar a entregar alguma coisa. E ainda assim, eu tenho que ajustar os filtros para começar a pontuar. Quando o profissional realmente está maduro, ele vai estar aí mais ou menos com 1 ano de casa, aí eu começo a ter um outro risco, que é o mercado querendo ele e eu tendo que trabalhar ele aumentando salário, melhorando condições, vai cada vez me entregar menos, porque eu vou ter que afrouxar um pouco a rédea, porque se eu apertar muito ele vai para o mercado, e eu fico muito refém do processo. Não que SDR seja ruim, tá? Se a minha estratégia me permite, a minha empresa tem a área que comporta o SDR, eu tenho que ter o SDR. Mas se eu estou falando no cenário que eu estou entre o marketing e o SDR, eu particularmente sempre recomendo o marketing, porque eu coloco o meu executivo, meu vendedor, para trabalhar os leads que o marketing vai me trazer, porque ele vai me trazer num prazo muito menor. Mesmo que prolongue um pouco até ajustar o filtro, ainda assim é bem mais rápido do que eu começar um setor do zero. Por mais que o SDR esteja dentro da esfera comercial, não são todos gestores que sabem trabalhar o SDR, não são todos gestores que conhecem a operação de SDR, e nesse cenário, achar um SDR que entregue o que eu estou precisando é muito trabalhoso e às vezes é muito mais caro do que eu ter um marketing fazendo um tráfego pago. Então, complementando aí o que você falou, eu concordo 100%. Excelente, assim, o SDR ele tem um limitador natural que é um ser humano, né, cara? Então, assim, eu não conheço um SDR que agende mais de 25, 30 ligações num mês. Ah, tem um outlier ou outro que num mês, muito bom, agenda 50. Mas, cara, 50 leads
com tráfego pago é um desafio bem simples, tá, Renato? Então, é Não, realmente e essa tem um questão. lance ainda do SDR, né, Mário? O SDR, para agendar 50, tem que ser o segmento que ele está com a listagem extremamente quente. Se a minha venda Extremamente. for um pouquinho mais consultiva, eu já não tenho isso nunca. Exatamente. Até no transacional, e se a gente for pegar comércio em geral, é difícil agendar isso dessa forma. Não. Aí, cara, assim, quanto mais transacional for a venda, menos humano tem que ser o processo de captação, tá? Porque, assim, a escalabilidade tem que ser forte e gerar mesmo uma quantidade muito grande de leads. Então, o tráfego, ele realmente tem uma questão inicial de muito volume e qualidade um pouco inferior, mas depois que você acerta na qualidade, meu amigo, aí assim, a escala ela se torna muito grande a ponto de realmente uma pessoa não consegue substituir esse trabalho, tá? Fato é que do outro lado da moeda, um SDR com uma listagem muito boa, ele vai ter um bom retorno também, né? Que você já tem um relacionamento com o cliente. Mas para Claro. gerar essa listagem antes, listagem fria, não acho que seja algo estratégico, tá, Renato? Porque com marketing, você pode também gerar uma listagem para o SDR já atuar, tá? Então, tem esse lado da moeda. Eu queria até contextualizar o que você está falando, para ficar bem claro para o nosso parceiro que está nos ouvindo aqui. Perdão aí pela falha técnica, pessoal. O que acontece? Se eu tenho como ter as duas estruturas hoje, de SDR mais marketing, eu tenho que ter. Se eu não tenho, a minha empresa é pequena, eu ainda estou começando meu processo comercial, estou começando a montar meu time de vendas, é mais estratégico. E aí o meu conselho como mentor comercial, é mais estratégico ou é mais estratégico eu contratar o marketing? Eu recomendo sempre contratar o marketing. Ele vai te custar bem menos e o resultado que ele vai trazer é muito maior. É só para separar aí o contexto. Não, tá perfeito, perfeito. Eu entendo assim, Renato, você tem que avaliar exclusivamente aquilo que vai te dar mais retorno, né? E no caso do marketing, naturalmente, é meio que comprovado que a gente tem um retorno, beleza? Pessoal, tivemos aí um probleminha técnico aí, né? Tivemos uma pausa aí no vídeo, mas nós estávamos ali contextualizando, né, e finalizando sobre onde eu devo focar o meu canhão caso eu seja muito pequeno. Eu não tenho condições de ter o SDR hoje, não tenho condições de ter o marketing hoje, eu devo ter qual dos dois? Eu sempre recomendo ter o marketing primeiro. Eu tenho condições de ter os dois, eu vou ter os dois. Então, só para contextualizar. E aproveitando já esse gancho, Mário, até para a gente não estourar o nosso tempo aí com o nosso público, né? Que a gente tem um compromisso muito grande aqui com vocês, pessoal. A gente vai para a parte de encerramento aqui, a gente está finalizando o segundo episódio do Pode Vender. Isso também é muito bacana, porque ficamos com algumas questões aí para responder no próximo episódio. Então, teremos um próximo episódio para continuar falando desses temas tão maravilhosos, que é o comercial e o marketing ali. Mário, quer fazer mais alguma consideração, meu amigo, antes da gente encerrar? Não, eu só quero finalizar dizendo o seguinte, tá, Renato? Aqui a gente tem um conteúdo de muitíssima qualidade, com dúvidas que a gente trouxe do mercado mesmo. A gente chegou a falar aí entre parceiros, ex-colegas de trabalho, enfim, a gente falou com cerca de 50 pessoas para a gente entender melhor esse contexto. E realmente o que a gente trouxe aqui, a gente entende que mitiga muito uma série de riscos que a operação de vocês pode ter, tá, pessoal? Uma outra questão é sempre interessante avaliar aquilo que eu estou buscando para o meu momento. Então, se eu estou no momento de vender mais, o que eu posso trazer para dentro da minha empresa que me faça vender mais? Estou precisando dar uma guinada na minha empresa, nas vendas, ou na imagem, no que quer que seja, você tem que ser estratégico nos seus investimentos, tá? E eu e o Renato, a gente mostrou para vocês aqui que como construir um time de vendas que venda mais efetivamente e, naturalmente, como que o marketing pode trazer um retorno, assim, que é algo excepcional. Se você conseguir juntar as duas coisas, maravilha. Caso não, eu também endosso aí o que o Renato falou. Se você tiver que escolher entre um player para gerar leads para você, eu escolheria o tráfego também, tá, Renato? Então eu estou contigo nessa questão. Naturalmente, aí a gente agradece vocês mais uma vez, 1 hora de bastante conteúdo. A gente já tem mais insumos para o nosso próximo episódio e logo em breve a gente vai começar a trazer alguns convidados aí para poder compartilhar toda a experiência de mercado que eles têm com vocês, beleza? Um forte abraço, pessoal. Galera, um abraço aí, fiquem com Deus, muito obrigado pela oportunidade. Como o Mário falou, né? A gente está startando aí o projeto nesses primeiros episódios aí, falando um pouco sobre isso que a gente fez, essa pesquisa de mercado, e posteriormente a gente vai trazer realmente alguns convidados de peso aí, já temos os nomes bacanas aí para startarmos os próximos episódios. Pessoal, muito obrigado aí pela oportunidade, pela abertura, e fiquem todos com Deus, até a próxima. Um abraço. Valeu.